Terminadas as eleições, todo mundo faz as suas contas, né? Eleição é um instrumento interessante porque ela é de poucos vitoriosos, poucos, em número de candidatos. Mas é a vitória da democracia. Não se discute aqui se a pessoa escolheu bem ou mal, se a cidade escolheu bem ou mal, se o povo escolheu bem ou mal. Mas escolheu. Então, o destino foi decidido de maneira coletiva. E na democracia, é a coletividade que diz qual o rumo que ela deseja. Se houvesse uma unanimidade, isso é raro, é claro que seria um bom conceito, né? Apesar de que Nelson Rodrigues afirmava que a unanimidade é burra. Mas, fora isto, nós sabemos muito bem que às vezes as cidades ou as pessoas tomam caminhos errados, bem errados. E aí, no caso da eleição, são 4 anos de sofrimento e de arrependimento. Ah, porque eu não votei em fulano de tal, porque eu não fiz outra escolha. Mas aí não tem jeito. Tudo já está ali ratificado pelo voto sagrado da maioria. Quando tem muitos candidatos, aí pulveriza mesmo, né? Que as pessoas não conseguem dialogar, conseguem conversar para formar uma convergência. E aí fatia, e aquele que tem mais lata vazia para vender acaba levando, aproveitando que os outros não se uniram, não conversaram, não dialogaram. Aí está fatiado, e oposição fatiada ou situação fatiada, melhor para aquele que sabe aglutinar forças em torno dele. Agora, um detalhe para que a gente está observando que muitos candidatos a vereador é a reclamação, porque não votou em mim, eu fiz isso, eu ajudei. Eleição que, se você não souber dialogar com o povo, conversar e entender as necessidades das pessoas, e as pessoas confiarem nessa ação sua, você perde a eleição. Então não vai ser um processo de doação, de pagar gás, pagar gasolina, dar um tijolo, que isso é coisa do passado praticamente, né? Não tem isso. A lei hoje é forte, se alguém pegar um negócio desse, você perde tudo. Mas se a pessoa faz isso pensando nela individualmente e não coletivamente, aí a sociedade todinha perde. Aí por isso que muita gente está ouvindo muitos áudios ou então depoimentos de pessoas falando: eu fiz isso, esse povo não votou, não sabe que perdeu, eu quero que eles se danem, coisa parecida. Não é por aí. Todo mundo que é eleito teve um histórico anterior e preparou esse histórico anterior. Ninguém cai de paraquedas para ganhar eleição. Tem que ter uma história. A história de serviço à sociedade, uma história de serviço à comunidade, ou então pavimentar o terreno de maneira correta, de maneira que a pessoa dê a ele, ou então ele tenha visibilidade. A pessoa chega lá e fala: não, eu sou muito conhecido no meu bairro, sou muito conhecida porque eu presto serviço ali para o povo, eu vou ser candidato. Aí sai candidato, sai pensando que vai ganhar. Aí tem o quê? Alguns casos aí que a pessoa fala: não, tô bem, todo mundo tá falando e tal. O cara tem 30 votos, 10 votos, às vezes tem um voto dele só, nem a mulher vota nele. Ou então aqueles que ficam no meio do caminho. Já 500 votos, 600 votos, no caso aqui de uma eleição que tem 200 mil eleitores, por exemplo, aparece candidato a vereador com 200 votos, 300 votos, 400 votos. Não é nada. Quer dizer, ele só ajudou os outros que são mais fortes a serem eleitos. Principalmente agora que o candidato a vereador, por exemplo, é o partido que tem que definir. Pode ser que alguém ganhe eleição por causa da sobra. É muito complexo. Mas o que eu estou querendo colocar na questão mais séria aqui é a escolha. Você escolheu o destino da sua cidade. Se ela está bem, você vai escolher o bem. Se ela está mal, você vai ter que escolher o bem para ela ficar bem. É assim que funciona. Aqui na cidade de Montes Claros, a maior cidade do norte de Minas, o prefeito Humberto Souto fez um trabalho brilhante. Aí apareceram mais 2 candidatos à oposição mais fortes, os outros eram aventureiros, né? Mais fortes, e colocaram em prática uma política antiga.
inclusive montaram um esquema de publicidade trazendo gente de fora que nem conhece a linguagem aqui. E nem isso ia adiantar também não, porque Humberto Souto tinha materializado já o seu trabalho. Pegou uma cidade desburacada, acabada e transformou a cidade. E todo dia, depois que ele arrumou a casa, arrumou a prefeitura, ele fazia reuniões nos bairros para perguntar para o povo que estava precisando e solucionar o problema, seja um asfalto, seja uma galeria, seja uma escola, seja uma creche. E assim ele fez. Então, ele fez comício, pode chamar de comício, durante praticamente os 4 anos. Quando veio a pandemia, ele com 86 anos ficou em casa, que é uma área de risco para ele, mas já tinha feito. Então ele pavimentou o terreno. Quem não tem essa pavimentação, não adianta. Você tem que enxergar hoje o que você vai conquistar amanhã. É assim que é uma guerra, assim que é uma luta, assim que é um trabalho. Para você ser um bom professor, você não tem que estudar? Você vai estudar depois que você é professor? Para você ser um bom médico, você tem que estudar, ter a prática e depois criar conceito. Um advogado que domina as línguas, que domina o latim, que domina a verve, que sabe muito bem das experiências, da jurisprudência, vai ser um bom advogado. Um pedreiro, ele pode começar, como eles dizem, meia colher, não sabe nem levantar um muro. Daqui a pouco você vira um construtor. Aqui mesmo em Montes Claros, o avô de Humberto, Chiquinho Guimarães, construiu a catedral. Ele não tinha nem o 2º ano primário direito. Depois aprendeu. Era um gênio, mas ele aprendeu com a vida, observando, fazendo. É assim, não precisa ter lustro de banco escolar, não, mas tem que ter inteligência, tem que ter perspicácia e saber o que você desejar, construir, pavimentar esse futuro. Agora, querer que a bênção venha sem ser uma pessoa abençoada, aí é difícil, meu filho. Você tem que pedir a bênção, construir essa bênção, abençoar e ser abençoado. Se você, por acaso, agir o contrário disso, com certeza vai se dar muito mal. Para quem foi derrotado, uma grande maioria, que está aí se lamuriando, chorando aí nas redes sociais, porque agora chora na rede social, né? Aprenda. Fala assim, gente, eu aprendi muito com isso agora eu quero ver, eu vou trabalhar, vou montar minha vida para o futuro, e vocês podem ter certeza, aquilo que eu falava, que eu sou correto, sincero e desejo o bem do povo, é verdade, e eu vou mostrar para vocês. Começa assim, raciocínio de maneira positiva, não fica aí lamentando não, para que a gente imagine uma sociedade melhor com a participação de todos. E mais, tem gente que já foi eleito, já está com áreas de poderoso, de rei. E outros estão querendo, você vai ver, lá na Câmara eu vou bater até... Para que isso? A cabeça do sujeito... rapaz, isso se chama maturidade. Construir e ser construtivo para benefício de todos. Bom, esse é um assunto que cada um pode refletir aí em casa e raciocinar pelo bem de todos.